queria apresentar as minhas saudações, cumprimentar a todos os presentes, reiterar os agradecimentos pelo convite formulado pelo Sr. Presidente da plataforma, Dr. Jorge Moreira da Silva. Eu acho que é, em certa medida, por uma certa atenção à organização, mas aqui faço um parênteses para esperar que aquilo que eu vou dizer não é em representação da organização, é aquilo que eu penso, e também por, ao fazê-lo, ter a simpatia de pensar que eu posso trazer alguma coisa de interesse para este debate. Pude verificar as credenciais das pessoas convidadas a participar neste ciclo de conferências sobre em que mundo vivemos, alguns deles até meus professores diretos, e então dissiparam-se-me quaisquer eventuais veleidades ou pretensões de trazer algum contributo com alguma originalidade ou substância para este encontro. Por isso não faço nenhuma apresentação ilustrada e confesso alguma inquietude de poder, no fim, pretender até que esqueçam o que eu tiver dito. Mas tenho uma certeza, e essa certeza é de que esta reflexão é necessária, é atual e é pertinente. Muitos já disseram que o mundo precisa de ideias, algumas das quais terão de ser inovadoras, e o mundo lusófono, acabamos de ouvir, e também do Sr. Embaixador, deve ter algo a dizer, se não para corrigir opções estratégicas do passado, não é disso que se trata, pelo menos evitar que a oportunidade histórica que representa possa voltar a ser desperdiçada. É que se estamos particularmente alertas para a situação de risco que muitas economias mundiais enfrentam, nomeadamente, tem-se dito, a portuguesa no contexto europeu, uma análise mais atenta deveria demonstrar, por um lado, que o risco é bastante mais global e que as que se consideram fora desse contexto não estão necessariamente a beneficiar dela, e mais, não se consolidando nesta altura em que a conjuntura poderia parecer favorável, muito proximamente poderão se descobrir numa situação bastante mais complexa e de vulnerabilidade. Eu vou partir das lições do professor Adriano Moreira, o Dr. Jorge vai se reconhecer nisso, porque acompanhámos isso juntos, para argumentar os pontos que se seguem. Primeiro, quando o professor afirma que existem novas fronteiras globais. Exemplificando com Portugal, dizia ele que a nova fronteira económica de Portugal é a União Europeia, a fronteira cultural é a CPLP e a fronteira da segurança é a NATO. Depois refere que é nas suas vocações regionais que interessam as organizações globais a que pertencem e vice-versa. Ou seja, que é enquanto membro da União Europeia que Portugal é importante para os países da CPLP e vice-versa. É enquanto membros da SADC que Angola e Moçambique são importantes para a CPLP e vice-versa. E eu podia mencionar os restantes. Apesar desta extraordinária referência, que veio equilibrar um debate em que a corrente que evidenciava a contrariedade e disputa entre o projeto regional e as organizações multilaterais globais, a atual crise, pela sua dimensão e incidência, vem questionar se, na verdade, estarão os países e povos dando devida conta do mundo em que vivem. Mas aqui as respostas que se esperam deviam ultrapassar a simples proclamação de vontades e verificar se estamos, de facto, enquadrando nas políticas dos nossos Estados opções estratégicas que representem a nossa dimensão multilateral e, assim, dela tirar o devido proveito. Fala-se hoje mais desabridamente de cooperação económica e vê-se um maior fluxo de empresários em vários sentidos entre os nossos vários Estados. Mas seja-me permitido só alguns elementos de verificação do pressuposto acima. A boa maneira da CPLP, vou fazê-lo por ordem alfabética. Angola. Angola é inegável a sua pujança económica, com justificadas pretensões de se assumir como potencial
regional, ou potência regional. Contudo, a diversificação tarda a acontecer e não só se acentua a dependência ao petróleo e os riscos e a vulnerabilidade que a isso são associados, como dificulta a global participação dos pequenos e médios empresários. No domínio político, não se pode ignorar que a relevância e viabilidade do projeto estão em parte dependentes do que pode acontecer com o vizinho Congo e do interesse cada vez mais aguçado da África do Sul, que durante muito tempo pareceu alheio ao continente, mas que hoje demonstra claramente uma atenção de se afirmar. Brasil, orgulhosamente estabelecido entre as primeiras 8 economias do mundo, joga hoje em todos os tabuleiros. Enquanto economia emergente na sociedade dos BRICS e globalmente na disponibilidade, agora anunciada, de colocar fundos ao FMI para ajudar a salvar o euro. Sem pretender questionar a validade dessa opção, se os fatores são mercado e escala, temos que relativizar o que se pode conseguir perante, por exemplo, a Índia, que sozinho traz 1.200 milhões, e a China com mais de 1.400 milhões. Além do peso específico relativo para o contexto global da Europa, mesmo que só a Europa do euro. Cabo Verde. Talvez o melhor exemplo de governação por via da parceria estratégica com a União Europeia. Não é? Facilitada, ou alguém diria mesmo conseguida, por Portugal. Aqui a única questão seria de pensar se o que Portugal e Cabo Verde conseguiram fazer juntos não seria o desejável para o conjunto dos oito Estados membros da CPLP. É que hoje o euro treme e o país tem poucos, se não nenhum instrumento para cautelar eventuais desequilíbrios. Guiné-Bissau. Aqui, quase um caminhante solitário na integração monetária na OEMOA, sem capacidade para valorizar o seu share monetário, sem opções para daí recuar e sem competência para explorar a CDAO. Sem ser suficientemente importante para atrair interesses dos grandes, mas não tão pequeno para ser ignorado, sobretudo pela componente militar que vai representando ameaça para muitos. Angola finalmente decide assumir o desafio que talvez até responda ao interesse da sua afirmação como potência, mas é evidente a fragilidade do argumento político perante a CDAO, que não acha graça de ser provado irrelevante. Ou seja, continua uma agenda. Moçambique, talvez o mais pragmático, apesar de mais virado para outros quadrantes. E eu não digo muito de Moçambique, porque de facto não tenho muitos elementos. Portugal, talvez injustamente catalogado de periférico na Europa e visto agora talvez mais como um fardo. Mas compreensivelmente, pois só se apresenta sem o potencial do enorme conhecimento que tem de mercados desconhecidos para a Europa. Enquanto presidência da União Europeia, promoveu a Cimeira Europa-África, mas ficou-se pelo cumprimento da agenda e não terá ousado liderar a Europa nesse percurso que, na altura, Louis Michel afirmara ser momento de virar a página do Congresso de Berlim, estabelecendo novas bases de memória. Enquanto presidência da CPLP, o presidente deu o mote e falou da língua portuguesa, não simplesmente como um marco da nossa nostalgia histórica comum, mas como um instrumento que define um espaço de oportunidade. O Instituto Camões seguiu e surpreendeu-se, ou surpreendendo outros, quando constatou que 17% do produto interno bruto de Portugal está relacionado com as indústrias ligadas ou que beneficiam da língua. Mas chegou ao abatimento e virou-se outra vez, teimosamente, para norte, como se só lá pudesse encontrar-se o rumo. São Tomé e Príncipe, membro da CEAC, a Comunidade de Estados da África Central, a cerca de 2 horas de grandes centros económicos da África, como o Gabão, Camarões, a Guiné Equatorial, para não falar de Angola e Nigéria. Mas abandonada à sua sorte, com todas as condições para ser um extraordinário centro de negócios e oferecer aos empresários que visam o continente a estabilidade e a segurança de que necessitam. Finalmente, Timor-Leste. Potencialmente,
com a maior reserva financeira per capita no mundo, continua quase a implorar a sua adesão à ASEAN. Não será porque os países dessa zona económica não estabelecem nenhuma relação entre Timor e os demais países da CPLP, como o Brasil e outros. E o que dizer da absoluta indiferença com que se acolheu o pronunciamento do Presidente da República ao afirmar disponibilidade para colocar os seus recursos financeiros ao serviço de Portugal. Ou seja, não parece evidente que os nossos países e Estados estejam conseguindo incorporar nas suas políticas nacionais e na relação com os espaços regionais a que pertencem a sua dimensão lusófona ou de CPLP, para os que preferem. E é disso que se trata, e não da noção errada, muitas vezes propalada, de que promover a CPLP significa delegar no secretariado competências exclusivas da soberania nacional. A CPLP não tem, nem nunca pode pretender a vocação de concorrer com os espaços regionais de integração de cada um dos Estados-membros, mas deve assumir, sim, sem reservas, a necessidade de dispor de estratégias políticas combinadas que reforcem a participação desses Estados nos seus espaços e sirva tanto de uma janela de oportunidades para os próprios como para os restantes países. Ideias como a criação de agências de mitigação dos riscos a investimentos, a exemplo do MIGA no Banco Mundial e do FAGAS na África Ocidental, e de fundos de investimento, através da transformação dos recursos primários em capital, são necessários e são urgentes. Não basta criticar o exemplo da China na sua relação com a África. É preciso provar que sabemos e podemos fazer mais e melhor, propondo e realizando alternativas válidas. Parece seguro que, com esta orientação, conseguir-se-ia inverter a lógica da procura incessante de respostas financeiras a um problema já subejamente identificado como essencialmente económico. Precisamos dizer e assumir que, nos nossos mercados, os produtos económicos que tanto crescimento asseguraram aos Estados Unidos e à Europa, refiro-me às infraestruturas e à imobiliária, por exemplo, ainda não são produtos especulativos, são necessidades absolutas. Apesar deste registro que pode parecer negativo, a verdade é que estamos bastante encorajados pela orientação do último Conselho de Ministros da CPLP, realizada em Luanda, e que aprovou uma resolução no sentido de se procurar mecanismos concretos para favorecer o incremento das relações económicas entre os nossos Estados. Vamos então realizar em fevereiro próximo, enquadrado na inauguração da nova sede da organização que Portugal acaba de pôr à disposição, um encontro de peritos selecionados em cada um dos 8 Estados-membros que produzirão pistas de reflexão para um colóquio a que estamos convidando os ex-presidentes da República dos respectivos países e para o qual, antecipadamente, quero aqui convidar a todos os presentes. Muito obrigado.